Olá, seja bem-vindo aí a mais um Giro de Negócios. Hoje, convidado especial, o Sandro Lins, um dos consultores mais experientes, né, que temos aqui em Fortaleza, no Ceará. Um cara muito conhecido e, como eu disse, um dos pioneiros nessa área de treinamentos, na área de recrutamentos, processos, criação de processos em empresas. Um cara super bacana e que eu agradeço, né, estar aqui conosco hoje, ter separado um tempinho aí na agenda dele, que é valiosa. Fico muito lisonjeado, Sandro, muito obrigado. Amigo, sempre um prazer estar com você, estamos sempre juntos, né? Você, além de amigo, é cliente, é parceiro, estamos juntos sempre. Conte comigo sempre. Obrigado, Sandro. E o intuito do nosso giro de negócio é bater um papo descontraído com empresários, com gestores, com empreendedores, assim como o Sandro, que impulsionam, né, a economia, que fazem a coisa acontecer diferente. O nosso bate-papo, Sandro, é focado no seu nome, né, na sua pessoa. Eu sempre inicio a gente entendendo e falando aí para a nossa audiência como foi que você começou, de onde você é, se você é de Fortaleza, se é de outro estado, da sua família, da base familiar ali, o que é que seu pai era, né, sua mãe era, eu deixo a palavra é com você agora. Legal, legal. Ítalo, eu sou cearense, sou de Fortaleza, né? Sou filho de uma professora, Dona Luísa, professora, professora pública, diretora. A vida toda foi no ensino. Meu pai é militar, hoje coronel aposentado na reserva, há alguns anos. Eu nasci dia 15 de outubro, sou professor por data de nascimento, gosto de ensinar. Legal. Tenho hoje 46 anos, comecei a trabalhar com 18, né? Minha paixão desde o início do meu trabalho, né? Eu me descobri em vendas, trabalhei, comecei no varejo, né? Loja de roupa. Tu é de qual bairro, Santo? Tu nasceu em qual bairro? Cara, Foi, nasceu e foi criado. eu e meus irmãos do primeiro casamento do meu pai, nós nascemos na Maraponga, lá na Maraponga, ali Ah, perto cara, do Mudubim, eu cheguei aí Maraponga. contigo uma vez, cara. Foi, eu Uma acho que casa foi, bem ampla, né? Que bem parece um grande, ainda é sítio. nossa e tal. Ixi, deve ter sido A muito mamãe massa, né, ainda cara? mora lá, ela tem umas raízes muito fortes E, lá. cara, ali é uma casa top, viu? É uma casa muito legal, confortável. E a mamãe tem essa vontade de permanecer lá, tem muitas raízes Parece um lá. sítio, né? Assim, bem grande, É né? grande, amplo, né? Confortável. E funciona também ali, de vez em quando a gente aluga o espaço como buffet, tem o meu irmão É, que faz essa gestão lá e tal. muito Então bonita a mesmo. mamãe mora lá, depois que ela se aposentou, mora lá, continua lá, a gente tenta tirar ela lá, porque é muito distante do centro das coisas aqui. Mas nós somos nascidos lá, né, na Maraponga, e depois viemos para o lado da Aldeota, né, e tal. E, enfim, mas somos de Fortaleza, eu sou de Fortaleza, sempre morei aqui, gosto muito do nosso clima, né, gosto das nossas, dos recursos que Fortaleza tem, né, o nosso calorzinho, o mar, o vento, coisas são coisas que também eu usufruo dos meus esportes, né? É, tu é da natureza, né, Sandro? Do surf. Natureza, surf, esporte. Então, meus esportes radicais é o que eu mais curto fazer. Eu acho que são meus escapes, né? Enquanto alguns gostam de beber, de balada, disso, eu me foco no dia, no esporte. Não que eu não beba, não que eu não curta estar, interagir e tal, socializar, mas eu gosto muito dos esportes, né? Eu priorizo muito essa questão da saúde, né? Principalmente a saúde mental. Que a gente vive num turbilhão de informações, um turbilhão de preocupações, o dia a dia é muito intenso, pesado, né? Então, É. assim, eu venho de uma família eu e mais três irmãos do primeiro casamento e tenho um irmão do segundo casamento do meu pai. Meus dois pais ainda são vivos, né? Separados há muito tempo, mas são vivos e a gente de vez em quando se encontra, né? A família não é depois que você se casa, depois que você segue seu rumo, os encontros são esporádicos, né? Uhum.
Pois é, e falando da minha vida profissional, eu comecei trabalhando no varejo. Mas antes disso, Sandro, Falo. aí tu nasceu ali na Maraponga, aí com quanto tempo aí tu veio aqui pro lado da Aldeota? Em qual área da Aldeota? Mais ou menos com 9, 10 anos de idade, eu fui ali para Desembargador Moreira, logo ali no que hoje que a Desembargador Moreira ela virou Raul Barbosa, né? Raul Barbosa, acho que que antes finalizava ali na Isaac Sim, tem Amaral, uns não tinha saído, prédios. né? Não tinha saído, aí você segue ali direto, né? Então é ali no edifício Jataiama Jataí, Hum, um edifício baixinho, então foi ali que a gente começou a, tipo, vamos dizer, quando chegamos na Aldeota, né? Moramos algum tempo lá e depois fomos para o bairro de Fátima, que é um bairro mais que é aqui, bem perto, né? Quando a gente. na Lauro Maia Na ali, Lauro né? Maia, bem pertinho aqui e Aí tal. com quantos anos na Lauro Maia ali? Ah, a gente passou a vida toda. Meu irmão ainda Tu mora chegou lá lá com quantos anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí, aqui o bairro de Fátima, a Dionísio Torres, a Piedade, Aí tu foi onde eu. dominava a área toda, era? Foi na época da minha pré-adolescência e adolescência que a gente dominava tudo aqui, que a gente passava o tempo aqui andando de bicicleta, andando É, de skate. Eu sempre andei de skate, né? Meus esportes radicais. Skate, bike e correndo atrás de pipa. Sempre foi esse negócio assim de pé no chão, criado na rua, legal, legal. né? E nunca fui muito fã de ser aquele CDF, de estudar demais. Na verdade, tive muitos problemas. Fui convidado a sair de dois colégios, estudei em vários. Nunca fiz parte do quadro de honra, sempre era a galera da geral. Mas é bom essa questão aí, porque o cara tem um network gigante, né? Estudou em É, vários colégios. e eu sempre fui diferente, né? Diferente assim, né? Lourinha, aquele, né? Eu tinha um cabelo grande, até os meus 18, 17, 16 anos eu tinha um cabelo grande assim, tal, e era o surfista e tal. Então assim, é, a adolescência foi muito bem vivida, sabe? Aprontei muito na adolescência e quando eu comecei a trabalhar, que foi quando eu entrei nas vendas, eu me identifiquei muito, né? Eu achava que, Tu estudou em qual colégio, assim, que tu vixe, concluiu? cara, eu Pra estudei galera em que vários. tá, pra galera que tá Eu assistindo estudei, aí. eu estudei em vários, eu estudei em Mas tu vários. estudou no GEL também? GEL Doroteia, estudei no Farias Brito, eu estudei em ótimos colégios e depois quando a minha mãe disse, rapaz, você não tá, eu disse, mãe, não é estudar que eu gosto, eu gosto de fazer, de realizar, mas não é estudar que eu gosto. Teve uma hora que, quando eu tinha 16, 17, eu disse, mãe, eu quero trabalhar, né? E o interessante é que quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a me interessar por estudar. Porque eu percebi que a coisa mais importante sobre o trabalho é você saber fazer. E principalmente como consultor, quando eu comecei a trabalhar, e eu vou entrar na parte da minha carreira, né? Eu comecei a trabalhar a primeira loja foi a Body Glove. Era uma marca que tinha uma mãozinha assim, uma mão que era uma marca Era australiana, não, regional ou era australiana, de fora, né? internacional, que era representada por um grupo aqui. Qual a E idade, Sandro? eu tinha 18, tinha acabado de fazer 18, tinha uns 5 meses que eu tinha feito 18. Mas tu precisava ou foi alguém Cara, que te eu levou? Como queria foi? e precisava. Cara, você começa a precisar de dinheiro muito cedo. E lá em casa, como nós somos oriundos, vindos de uma família de classe média, né? Apesar de ter estudado nos melhores colégios, apesar de ter tido tudo que eu quis, a gente sempre teve o bom e o melhor. Nós tivemos uma cultura muito de realidade, pé no chão, e não tinha essa história de sobrar. Meu pai sempre foi um cara muito, muito controlado. E por ser muito controlado, sempre fez poupança. Minha mãe também, ela conseguia fazer do Juntava limão, dinheiro, né? do limão limonada. E as pessoas que são do setor público, elas têm uma certa Esse estabilidade, porque perfil, né? tem esse perfil, porque elas têm um salário fixo e têm que organizar a sua Manter vida em todo cima mundo. daqueles valores. E quando eu comecei a trabalhar na Body Glove, trabalhei 7 meses, só que eu via que a loja não tinha tinha uma demanda, mas não tinha poder exponencial aqui no Brasil, porque não era muito conhecida. E eu comecei a ter muitas ambições, sonhos de
carro, ter meus bens, né? Iniciar, né? Iniciar a vida, o cara. negócio e tal. E eu disse, cara, para o que eu quero, eu não estou conseguindo conciliar com o que eu ganho, tudo que eu quero. É a poupança, é ter meus sonhos, conquistar. E eu precisei migrar para uma outra empresa. E aí eu coloquei um currículo especificamente numa loja, que foi a Headley na época. Foi tu que foi atrás. Cara, na verdade, você sabe, né? Você fica olhando para onde você se identifica, trabalhar. E o meu estilo de vida era aquele. Eu gostava de surfar, gostava de andar de skate e tudo mais. E a loja Buddy Glove era uma loja de surf, era uma loja que tinha roupas jovens de surf e tudo mais, mas a referência na época, que era a febre, era a Headley. E eu era muito bom vendedor, já era destaque na loja que eu trabalhava. Acho que porque o pessoal chegava na loja lá, Jonas. Aí tinha aquele lourinho com cara de surf. Rapaz, eu vou falar com aquele cara, eu me identifico. Cara, tem tanta história O da personagem, loja, né? tem tanta história da Headley que era muito bacana de poder contar. Dava um podcast inteiro só de histórias dessa loja. Então, assim, aí eu fui, deixei o currículo lá. Coincidentemente, olha que legal, coincidentemente estavam precisando, estava saindo um cara que trabalhava lá. Esse cara que trabalhava lá, ele, inclusive, quando eu fui na loja e conhecer melhor a loja por dentro e tal, só para como se fosse um cliente curioso, ele que me atendeu. Esse que ia sair, né? Esse que ia sair. E olha que interessante, é aquele guitarrista da banda Los Hermanos, o Rodrigo. É mesmo, cara. Ele trabalhou lá na época. Quando ele saiu, eu entrei no lugar dele. E aí comecei lá, Headley, né? Todo mundo da minha época teve uma Kenner, teve um Headley, né? O pessoal do bodyboard teve um Headley Fins, que é aquele pé de papo Headley Fins. Todas as mulheres naquelas garotas, as meninas daquela época tinham uma sandália Desert, a Desert era uma sandalinha de couro. Era assim, era referência, era top do top do momento. Mas também muitos produtos top, tal. Então, assim, para mim foi muito mais fácil. A Headley, cara, é brasileiro, é? É uma marca brasileira? Brasileira, mas a nível internacional. Top. A loja era Headley. Headley. Mas tinha uma fábrica muito forte atrás que se chamava Irving e outras fábricas que forneciam produtos para eles de alta qualidade. Então, assim, eu ainda tenho roupas da Headley, cara. Tenho uma noção, ainda tenho calçados da Headley lá em casa que não se acabam, e se eu botar no pé, eles não desgrudam, não descolam, nem soltam as tiras, que nem a Havaiana. Não se fazem mais. Não se fazem mais produtos como aqueles lá. E ali eu comecei a me destacar logo no primeiro ano, logo nos primeiros meses, né? Eu fui o primeiro vendedor do Brasil, tinham quase 30 franquias no Brasil inteiro, eu fui o primeiro lugar geral, recebi condecorações do pessoal da direção de lá e tal, e a gente sempre tinha essa cultura de meritocracia, e eu era muito competitivo, muito ansioso ali para estar nos destaques, eu tinha muita ambição, eu queria comprar meu carro, logo quando eu mudei de empresa, eu já queria comprar meu carro, então eu dei o gás ali e tal, me destaquei, incomodei as pessoas que estavam entrando, porque muitas regras passaram a existir porque o Sandro chegou, né? Eu estava lá para ganhar dinheiro e tinha uma galera que era muito mais amiga do que profissional, então tinha um cara lá que era cabeludo, chamado de Fred. O Fred, ele era um cara muito carismático, envolvia todo mundo, e aí ele envolvia todo mundo, começava a conversar e chegava o cliente de longe, ele, opa, peraí, e atendia todo mundo. E aí eu comecei, eu digo, opa, esse aqui tá se dando bem na ingenuidade das pessoas, né? Aí eu digo, não, peraí, que eu não tô aqui para né, tá perdendo minhas oportunidades, perdendo para outros que estão se sobressaindo. Eu comecei a disputar, de competir, e aí foram as regras de lista da vez que surgiram, porque começou a aumentar a competitividade. No primeiro lugar, no primeiro mês já foi primeiro lugar proporcionalmente. Tu começou a disputar venda e números. E a loja identificou que tinha que botar cada um no seu quadrado, números para cada um, né? Isso, já tinha um tipo de meta, né? Meta da loja, mas não tinha meta individual, não tinha alguns processos internos, apesar da empresa ser muito organizada, apesar da minha gerente, a Yuri, que é uma pessoa sensacional, ser uma super gerente. Tu ainda tem contato com o pessoal dessa época? Sempre. O dono da franquia na época, até hoje é meu cliente, ele tem lojas, ele teve várias franquias e fez consultoria comigo também. Até hoje é empresário, né? Empresário, e sempre a gente troca ideia, sempre a gente conversa. E assim,
quando a gente fez isso, né, aí eu comecei a me destacar, né, cara? Eu trabalhei 3 anos lá, mas comecei a me destacar, comecei a fazer acontecer. E quando eu tinha mais ou menos 3 anos que eu estava trabalhando lá, eu queria algo mais. E o engraçado é que eu entrei na faculdade, né, eu concluí os meus estudos trabalhando já. Com 18 anos foi que eu concluí. Me atrasei, repeti alguns anos, tal, na época, cabeça de adolescente. E aí, dentro desse trabalho, a gente teve um treinamento de vendas, isso em 97, 98, treinamento de vendas com o Paulo Vieira, que hoje é o maior, vamos falar assim, né, o maior especialista de inteligência emocional, talvez, da América Latina, sim, da América Latina, um dos maiores treinadores do mundo hoje. E ele estava lá dando curso de vendas. E eu fiz o curso de vendas com ele, e ali eu digo, pã, né? Foi top o curso Foi dele? massa, Já ele era top? não, ele sempre foi um cara fora da curva, muito fora da curva. Mas fora da curva, eu tô falando, não é fora da curva, é outlier total. É um cara que é difícil você acompanhar o ritmo dele. Extraordinário, né? Extraordinário, é extraordinário. É um cara que eu agradeço, foi meu guru, ainda me espelho muito nele. De vez em quando a gente se fala, de vez em quando ele ainda manda uma mensagem para mim, né? Lembra de mim, me cita em alguns exemplos das coisas dele. E quando eu comecei quando eu vi ali, eu digo, cara, eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso me capacitar. E fiz o curso. E aí, dentro do curso, eu digo, cara, eu quero fazer o curso de gerência, Paulo. Quando é que vocês têm? Não, eu estou montando o curso de gerência e tal. Ele estava começando, só tinha ele e uma pessoa que trabalhava com ele na época. E aí, a primeira turma de gerência, eu entrei, foi mais ou menos no mesmo semestre. Aí eu fiz o curso de gerência com ele, e dentro do curso eu disse, cara, eu trabalhava de 4 às 10, eu trabalhava em shopping, de 4 às 10, e tinha a manhã livre, que eu surfava, que eu fazia o que eu queria, mas, tipo, chegou no momento que eu digo, cara, eu tenho 21, eu preciso dar um rumo, né? Eu estava muito incomodado, e eu cito essa questão dentro do meu livro, que é muito interessante. Eu, como eu era o rebelde, né, o surfista rebelde, mesmo assim ainda era o cara que estava trabalhando com vendas e tal, e eu tive uma namorada, uma paixão, né, que é uma pessoa que na época a gente era muito apaixonado, mas ela sabia muito o que ela queria na vida, e nessa história, que eu conto no meu livro também, quem quiser ver depois o meu livro, e foi uma virada de chave. Porque chegou um momento que eu estava trabalhando, ganhava muito bem, talvez ganhasse mais do que as pessoas que ela conhecia. Porque quem está assistindo, viu? Essa história de que o cara que é vendedor profissional é o que mais ganha dinheiro, viu? É o que mais se destaca, é o que mais tem renda nas empresas. Sempre foi assim. A função dentro dos cargos, principalmente se você for dar uma olhada, o setor que mais ganha dinheiro, a média salarial é do comercial. E, normalmente, né, 5% dos profissionais de venda detém 55% das vendas no mercado, cada segmento. E tem pessoas que têm salários muito maiores do que médicos, muito maiores do que juízes, por serem pessoas que conseguem realizar grandes volumes de venda, né? Eu conheço vários representantes comerciais, diretores comerciais, vendedores, corretores que ganham muita grana mesmo, porque são grandes vendedores. Então, assim, essa minha namorada da época, né? Chegou um momento que eu, poxa, toda apaixonada e ela, empolgada e tudo, mas ela sabia muito o que ela queria, ela chegou para mim e aí ela chegou para mim, Sandro, a gente tem que resolver nossa vida. Você não quer estudar, não quer fazer nada, tá aqui nessa vida, surfista e tudo mais, e eu me dedico muito no meu estudo, me dedico muito na minha faculdade, quero isso, quero aquilo e tal e tal. Errado assim, ela não tava não, né? Zero de errado. Ela tava muito certa. Ainda bem que ela diz assim, olha, pela tua vida, tá, né? ótimo a gente ficar, tá ótimo a gente namorar, mas de namoro sério não dá. Namoro sério não dá, porque não é o homem que eu quero, a perspectiva profissional do homem que eu quero. Foi mesmo, tudo cara. Ela deu essa pedrada em ti. Foi de boa. Eu fiquei mal, e eu disse assim, pois você vai ainda calar. Você ainda vai se calar, porque eu ainda vou provar para você que você perdeu um grande partido. E aí, cara, foi uma virada de chave, porque né, foi uma virada de chave, foi interessante isso aí, porque foi uma virada de chave. Eu tinha muita ambição, mas essa parte de olhar para o futuro naquela época, eu olhava pouco para o futuro naquela época. É porque o cara é muito novo, macho. Até hoje em dia, a gente pensa que é imortal.
E tem A gente pessoas pensa hoje... que não Isso. vai ficar E velho. eu vejo essa molecada hoje aí, nem aí para o futuro, nem aí porque eu quero ganhar muito dinheiro, quero ficar milionário de uma hora para outra num botão, apertando o botão para É a crescer e ficar pílula do milionário. A emagrecimento. pílula, né? Inclusive eu tava hoje, fiz uma live de manhã, quem quiser dar uma olhada aí no meu feed do Sandro Lins Consultor, você vai ver. Falando nisso, vou colocar aqui na descrição desse vídeo todas as redes sociais do Sandro, os contatos dele, tá bom? E aí você clica e conhece mais, vê as lives, o conteúdo. Aí virou a chave, né? E aí eu já tinha feito o curso, fiz o curso de gerência, voltando à história do Paulo, fiz o curso de gerência dentro do curso. Só mudar a menina, aí que acabou o namoro. Não, aí ficou assim, não, a gente ficou ela se te pegando. deu essa pedradazinha? Não, a gente ficou se pegando, apaixonado, se pegando durante um tempo, mas ela sabia muito bem o que ela queria, né? E ela te alertou, ó, isso aí tá errado. ela disse, ó, não é assim que eu quero e tal. E não foi nem por causa de ficar, não com vontade de ficar com ela. Foi mais por uma chave que virou, que eu digo, ela tem razão. Eu sempre fui um cara muito sensato em relação a isso, né, cara? Eu sou aberto a feedback, eu sou aberto a críticas, eu gosto de ouvir, eu não gosto, não é confortável, mas eu gosto de ouvir e dou liberdade para as pessoas me darem feedback, que eu acho que é uma das coisas importantes para você poder aprender e mudar e poder fazer uma autoavaliação, uma reforma íntima, né? E aí beleza. Aí entrei com força total, aí chamei o Paulo dentro desse curso de gerência. Paulo, tu não tem alguma empresa que tu dê consultoria que eu possa trabalhar lá? Qualquer coisa, cara, de estágio e tal. Eu tô a fim de trabalhar. Tu bem novinho, né? Bem novinho. Eu quero trabalhar aqui no horário que eu não tô, porque eu começo 4 horas da tarde, vou até às 10, eu quero. Tu não tem não? Aí ele, vou pensar. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia ele chegou, logo no final do curso, peguei o certificado e aí, Paulo, tu não tem uma empresa? De cara, tem. Pensei, tem uma empresa sim para você. É uma empresa pequena, só tem 2 pessoas, mas é uma empresa com muito futuro e vai crescer muito. Eu digo, é mesmo, cara? É. Eu tenho. É lá na Solution Story, né? Ou na Spy Story, né? É lá na Spy Story. O nome da empresa é Spy Story. Ah, que era a empresa dele mesmo. Não era nem dele mesmo. Ele me chamou para trabalhar. Eu fui o primeiro vendedor de curso. Na verdade, o segundo vendedor, porque era a Diene, que fazia também as vendas comigo, mas foi o primeiro consultor de venda interno, que hoje a gente chama de Inside Sales, né? Foi o primeiro SDR do Paulo, na época. E comecei a encher os cursos de venda, comecei a encher os cursos de gerência, comecei a trabalhar lá nesse período até 2 horas da tarde, e depois disse, é isso que eu quero. Aconteceu uma situação na loja que eu trabalhava, que entrou para gerenciar uma pessoa que eu não me identificava, uma pessoa assim que... Na reda ali. Não que ela fosse ruim no que ela fazia, mas a forma que ela fazia não era que me agradava, e eu aproveitei esse momento e cheguei para o dono da empresa e disse, eu quero sair e tal. E já entrei trabalhar com o Paulo com força total. E aí já foi uma virada muito grande, comecei a ganhar bem demais. Foi onde tu cortou o cabelo? Não, eu cortei o cabelo ainda quando estava saindo do Farias Brito, dentro do Farias Brito, 16, 17 anos. E aí, enfim, eu comecei a trabalhar com o Paulo e já me dediquei forte. Eu brinco aí com essa história com o Paulo, né? Porque eu acho que até isso foi importante para tu, para ter a postura, Não, né? foi. Mudou tudo, né, Sandro? Foi, mudou tudo. E aí eu vou contar essa história aí rapidinho. Aí o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com o Paulo, rapidamente eu me identifiquei completamente. Eu ligava muito, trabalhava, vendia muito, e foi o primeiro cliente de consultoria, foi eu que trouxe os primeiros clientes de consultoria, vários clientes de consultoria, apesar de terem entrado outras pessoas para trabalhar junto comigo, com o Paulo, nessa mesma época, tipo uns meses depois começaram a entrar outras pessoas, eu me destacava muito na parte das vendas. Eu fechei vários clientes de consultoria e ele começou a trabalhar a coordenação de varejo, chamava coordenador de varejo, que era o cara que era antes de ser consultor, né, era o coordenador, porque a gente não tinha formação, a gente tinha coisa, mas sabia de venda. E ele colocava a gente para desenvolver esse trabalho de implantar as consultorias lá. Então, com 21 anos, eu comecei a trabalhar com treinamento e consultoria. Então, hoje eu tenho 46, são 25 anos. E 25 anos de trabalho em cima, vendo o comportamento das pessoas no corporativo, vendo o movimento das pessoas, né, normalmente voltados para a venda,
e fui me destacando, me destacando em relação a resultados e tal. E foi onde eu me identifiquei. Aí comecei a fazer a faculdade, me formei Qual foi nesse o curso curso que você concluiu, Sandro? administração, Muito né? bom. Administração. Administração. Na época tinha administração com habilitação em recursos humanos, a administração com habilitação em marketing, é um bacharel, né? 4 anos. Então eu comecei com os 2 primeiros anos fazendo administração com habilitação em recursos humanos, que é o que eu achava que. E aí depois eu passei os outros 2 anos para me formar em habilitação em marketing. Então foi completamente assim dentro do que eu fazia e era muito interessante porque quando eu comecei a falar sobre isso, entender sobre isso dentro da faculdade, eu já praticava isso dentro das empresas que eu trabalhava. Então assim eram coisas muito familiares para mim, inclusive muitas vezes eu chegava a antecipar os assuntos do professor, né? Quando tinha trabalho em equipe, eu sempre trazia. Então era uma coisa que já era uma paixão, né? Virou realmente uma paixão. Então a Então, faculdade foi ótima. demais, foi muito bom, rápido. Eu, tipo assim, eu mergulhei na faculdade e só, né, aquela história que você entra do lado da piscina, dando um mergulho, só sai do outro lado, eu digo, eu só saio formado. Então foi uma das coisas que eu tive muita disciplina para fazer. Não era o cara que chegava na hora, não era o cara que tinha uma agenda lotada, sempre estava muito ocupado por ter esse vigor, essa força que eu tinha. Eu era muito chamado, eu era escolhido entre os consultores que tinham lá e para fazer esse trabalho acontecer e tal. Então aí foi, né? Formação e trabalhando com o Paulo, eu trabalhei com o Paulo 7 anos, depois desses 7 anos, em 2005, eu abri a Solution Story, e porque o Paulo queria fazer um outro projeto, ele já não olhava mais a Solution Story, a Spy Story, né? O Paulo já não olhava mais para a Spy Story como uma empresa que ele queria manter, ele estava querendo fazer mais um trabalho em cima do nome dele, e ele não estava mais se identificando muito com a consultoria, e aí ele chamou de Sandro, não vou manter essa parte de consultor, eu vou ter. Aí me chamou, eu digo, Paulo, mas eu me formei, né? Eu me formei em administração, eu me formei em 7 anos de trabalho trabalhando contigo, eu quero ser consultor. E aí a gente fez um desligamento e tal. E eu continuei, né? A gente tinha feito um acordo de ser uma extensão da Spy Story na época, para que eu, como se fosse um modelo de franquia. E aí eu toquei o coisa, comecei a trabalhar os meus clientes, já tinha os clientes que eu tirei de lá e coloquei já na minha empresa e comecei a trabalhar, abri a empresa com outros 2 amigos que eram consultores naquela época que também saíram de lá naquele mesmo momento. Já estava mais maduro com 30 anos, né? Foi o Fernando Ramos e o Marcos Tito, né, que é o Marcos Tito, né, que também é consultor até hoje, consultor coaching, um cara que tem uma empresa de consultoria também, uma empresa de treinamento também. Então, foi onde eu me encontrei. E aí, sempre com vendas, né? Minha paixão foi sempre vendas e a minha vontade sempre era de multiplicar esse conhecimento de vendas, impactar o mercado, impactar as empresas, trazer essa mentalidade e essa cultura de vendas. E eu faço isso até hoje, faço com muito amor, né? Faço com muito amor. E aí surgiu a Solution Story, surgiu, né, hoje para dentro do meu Que aí já foi portfólio. você que criou o nome, Foi, a foi. pegada, a cultura da empresa é Foi. tua. Eu vim com um nome e aí a gente foi criando essa parte da identidade do negócio e tal, né? Mas sempre focado na consultoria, né? Sempre focado na consultoria. Então hoje eu tenho mais de 40 mil, 40 e poucos mil pessoas treinadas. E isso eu estou falando em relação, eu nem estou falando do digital, né? Porque quando a gente coloca no digital, a gente expande muito as bases, né? Mas foram quase 570 negócios impactados, mais de 40 mil pessoas treinadas, transformações de vida, transformação de empresas, mentalidades Aí, mudadas, modificadas com esse trabalho. voltando um pouco, Sandro, aí nesse meio tempo, como é o Sandro pai, o Sandro família, Eu foquei muito aí o profissional, né? você casou, teve Sim, sim, filho, sim, sim. Eu tive meu primeiro casamento, a Carol, que é mãe da minha primeira filha, a Luna. quantos anos a aluna A tem? Luna tem 12 hoje, a gente casou em 2007.
e nos separamos em 2013, 14. 2014 nós nos separamos, né, no início, no final de 2013, 2014. E hoje eu sou casado com a Priscila. A Priscila, eu e a Priscila, nós temos a Clarinha. A Clarinha tem exatamente 2 anos, é um amor. Eu sou alucinado pelas minhas filhas, sabe? É um amor que arrebata, né? É impressionante isso. O cara, eu acho que é uma das coisas, é onde é onde eu ainda penso assim, cara, eu sou gente. É porque às vezes a gente fica tão durão com a vida, né? Tão racional com as coisas, tão preocupado, tão não sei o que, você acha às vezes que não tem esse coração, né? Que não tem você fica muito duro para as coisas na vida, né? E eu sempre fui esse cara muito focado no profissional, até porque a história na escola tem aquela história do cara não ser destaque. Ah, é, a adolescência foi sempre essa loucura, né? Esporte e tal, brincadeira. E aí o cara olha, e quando eu entrei no profissional, que eu me identifiquei, coloquei o profissional como a minha primeira persona. Então, tudo focado no profissional. E aí, às vezes, você fica tão focado só no profissional que você esquece de ser aquela pessoa humana, de ter mais amigos do que clientes. E eu me confundo muito ainda hoje, sabe? É difícil para mim sentar e não falar de negócios. Cara. É difícil Mas para mim. é o perfil de cada um, né? Mas eu isso, também isso me atrapalha. Assim. Isso me atrapalha demais. Porque você é um cara bom de relacionamento, você troca aquela ideia, eu sou um cara que é impressionante. Tudo para mim, eu acho que eu ajudo as pessoas através do profissional, entendeu? Então, assim, eu sinto Toda isso. hora tu puxa para esse Toda lado. hora eu puxo pro lado, tá entendendo? Isso para mim é um ponto que eu tenho que trabalhar. Sempre tenho que trabalhar, de ouvir mais. E essa história de querer saber tudo, né? Porque o cara é consultor, o cara quer saber tudo. O pior é que o cara que é consultor, que acha que como ele sabe de muito, como eu sei de muitos assuntos, como eu estudo muitos assuntos, que eu estou todo tempo ligado em visão informações, mais ampla de uma tudo, visão mais né? ampla, eu sempre quero dar solução para o problema das pessoas, entendeu? E às vezes as pessoas nem estão querendo falar sobre isso, muito menos estão querendo solução que venha de outra pessoa, né? Às vezes você acaba misturando as coisas e isso tem me atrapalhado. Eu digo que me atrapalha, porque eu percebo, né, que isso atrapalha. Então, o cara todo tempo falando sobre negócio, todo tempo ali trazendo oportunidades, e isso é uma das coisas que eu procuro estar trabalhando e tal. Mas Aí quer dizer então que tem a Aluna e a Clarinha na sua tem vida. a Aluna e a Clarinha, são dois amores. E a esposa, como é o nome da esposa? A Priscila. Santa Priscila, um abraço. Pois é. E Sandro, hoje tu chegou aqui, né? Eu até te elogiei. Rapaz, o Sandro tá com porte físico aí, tá mais novo do que eu. O que é que tu faz hoje, cara, para desopilar, para sair com dor de cabeça de resolver problemas e tudo? Aí onde é que tu desopila? O que é que tu faz hoje? E o que é que você aconselha ao empresário ali que tá naquela carga toda hora só de problema e desafios? O que é que ele faz aí? Cara, é assim. Primeiro, Ítalo, depois achar a solução. Ítalo, o meu escape principal é o esporte. Sempre foi o esporte. Né? Eu não vou dizer que eu sou eu sou um atleta e tal, mas eu procuro ser atleta no que eu me proponho a fazer. Eu fiz muitos esportes, cara, muitos esportes diferentes, né? Eu fiz curso de paraquedismo, eu fiz curso de parapente, eu fiz, eu velejo até hoje de kitesurf, eu surfo desde os meus 7 anos de idade, eu ando de skate ainda, né? Isso não é mais aquele skate freestyle, mas é um skate mais simulador de skate. Eu há poucos anos, né? 2 anos, até a gente fez junto. Eu entrei no tênis, eu comecei a treinar tênis. E é uma paixão. Eu hoje sou um atleta amador de tênis. Legal, tênis é muito bom. Eu jogo muito. E eu comecei a descobrir certas coisas do tênis que são muito interessantes, que uma das coisas é que o tênis ele tem um impacto maior na vida, da saúde das pessoas do que a própria natação. Se você for pegar a média da população, a média da expectativa de vida, 80 e poucos anos, né? Essa expectativa de vida, para quem faz natação, 28% das pessoas ultrapassam esse limite da idade, da mortalidade média.
28% ultrapassa esse limite da idade média. No tênis, 40% das pessoas ultrapassam esse limite da idade média. E, cara, tênis é muito 40%. legal. Eu fiquei assim, abismado. Porque assim, é um esporte, tanto que está trabalhando muito a tua cabeça, trabalha a tua mobilidade, trabalha sempre um processo de aprendizado, porque a curva de aprendizado é muito difícil. Enfim, mas assim... E é muito boa a disputa, né, Sandro? Disputa. É muito É um legal. jogo mental, é muita estratégia no jogo. E eu não estou falando de musculação, porque musculação eu fiz durante 17, 18 anos de musculação, né? Sempre fiz. Mas eu entrei, tem 5 anos, 6 anos já que eu treino CrossFit. CrossFit é um esporte também que tem uma curva de aprendizado lenta, é muito intenso, trabalha todas as tuas habilidades motoras ali, né? Não é uma coisa só para músculo, não é uma coisa só estética, é uma coisa que trabalha seu cardiovascular, trabalha a tua intensidade, trabalha a tua resistência, trabalha a tua resiliência, porque é sempre em alta intensidade. Então, eu sou um cara muito intenso. Eu não gosto de fazer as coisas só superficialmente, principalmente ligado a esporte. Eu gosto de aprofundar. Realmente nos últimos 2, 3 anos tu tá bem focado nesses dois aí, né? Tênis, né? No tênis, né? No CrossFit mais, né? Acho que em 2020, 2021 tu tava mais no CrossFit, né? Eu treino CrossFit desde 2017. E aí, em 2017 eu dei foi mudado, porque eu tava muito saco cheio com a musculação. E aí, enfim. Mas assim, o esporte, cara, e aí foi quando eu também tem como eu digo, né, o escape ali, que você bota tudo para fora, mas você tá ali num ambiente saudável, você tá ali fazendo novas amizades, e isso é bom também. Então, assim, para mim, a base da longevidade, na minha perspectiva, é o esporte, a alimentação, descanso e o treino, né? E a importância, Sandro, que tu vê para alta performance aí do empresário, ele ter esse tipo de atividade, esse tipo de movimento? É importante, porque assim... Que a galera, cara, só quer saber de ganhar e chegar em casa e beber, comer e não cuidar da saúde. Acho que 95%. Cara, eu sempre comento isso. Tem pessoas que olham tanto só para a riqueza, tanto só para o dinheiro, tanto só para o dinheiro. Isso não quer dizer que eu não me preocupe. Inclusive, é uma questão tanto de preocupação como é uma questão de intensidade, de foco em ganhar. Mas eu conheço um bocado de gente aí que daqui a pouco vai ser o homem mais rico do cemitério, sabe? O mais rico do cemitério. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, eu perguntei qual era a idade dele, ele disse 45. Eu digo, tem 45, cara? O cara com cara de 55, cara de 54. 60. Envelhecido. Cansado. Né? Cansado, rosto cansado, gordo, né? Sem vigor, sem coisa. Não que ele não seja um bom profissional, nada disso. Mas é um cara que a qualquer momento pode ter um problema coronário, pode ter um problema de morrer. Eu vi várias pessoas nesses últimos anos morrendo com entre 45 e 60 anos, morrendo. É uma idade crítica, uma idade crítica, porque não cuidam da saúde, não cuidam. E a saúde do corpo, ela reflete na saúde mental. Né? Tem pessoas que eu conheço que tomam remédio para dormir, tomam remédio para se acalmar, tá entendendo? E eu faço esportes, cara. Faço esportes. Quando eu vou meditar, eu tenho procurado colocar a meditação dentro da minha vida, também atualmente, meditar, orar, né? Porque a oração e a meditação, a oração te conecta com a espiritualidade e a meditação te conecta com o teu interior, né? Então, o interior, a tua autopercepção, calar os teus pensamentos, eu sou um cara a mil, a minha mente, cara, acho que eu tenho TDAH, sabe? Eu acho não, tenho quase certeza, né? Eu estava vendo alguns estudos, né? TDAH não é uma doença, TDAH é um perfil. Eu estou aqui alimentando todo o tempo meu cérebro, né? Buscando dopamina, com informações novas, procurando me informar. E as redes sociais ajudam muito isso, né? Você fica ali todo o tempo vendo informações diferentes. E aí, TikTok, Instagram, o Face, TikTok é bom, né, cara? E o YouTube, né? O TikTok é loucura, é fantástico. Quem sabe lidar com o TikTok? TikTok é a rede social agora do momento, né? Momento.
Então você fica ali alimentado de muita informação, mas eu tenho essa tranquilidade na hora que eu desligo meu celular, cara, se eu sentar para meditar em 15 minutos eu estou dormindo. E não necessariamente o objetivo que seja dormir, mas rapidamente eu consigo apagar ali, eu consigo calar e consigo... Tu criou essa habilidade, né? E assim, e é muito importante, sabe, cara, para o nosso perfil, o nosso cotidiano, que é o cotidiano de... Você canalizar essa preocupação com a cabeça adianta, e o corpo, né? Não adianta, meu irmão, não adianta tá pensando só em ganhar. A riqueza fica e Fica a viúva agradece. A viúva agradece e os filhos que vão torrar o dinheiro que tu construiu. E uma coisa importante sobre tudo isso, né? É a estima. A estima. O autodomínio, a inteligência emocional, ela vem por todos esses fatores. Não é o dinheiro pode te trazer felicidade, pode conquistar o que tu quer, pode comprar, mas tem certas coisas que, cara, se tu não tiver saúde mental, não tiver saúde física, se tu não tiver espiritualidade na tua vida, o dinheiro, tu pode ser o cara, o triste mais rico, ou pode ser o cara mais pobre que só tem dinheiro. Então, isso é um ponto seríssimo, sabe? E eu tô cada vez mais focando essa história de poder ser mais do que ter. Por alguns percalços da vida e também por aprendizados, né? Por aprendizados e também por essa uma nova forma de ter estilo de vida, né? Porque assim, enquanto alguns pensam em acumular, em juntar e não sei o que, eu tô cada vez mais focado, buscando, né? Estou bem longe disso, de ser mais minimalista, de me contentar com menos, porque eu tenho uma coisa interessante, Ítalo, que é assim, é importante isso, lembrar disso. Satisfação, alegrias, felicidade e plenitude. O que vai fazer você ser um cara um cara equilibrado, um cara que é alguém, se você conseguir ser satisfeito com o que Deus te proporciona. Você pode ter a ambição que for, mas se você tem pouco, você tem que ser satisfeito. Estar feliz, quando eu digo satisfeito, é o quê? Se bastar com aquilo que você tem, mesmo que você tenha ambição, para que você não viva nas expectativas. Segundo... O cara que só vive o amanhã, né? Só fica preocupado com o que tem, né? Com o que tem, eu não tenho. E essa relação de comparação com esse mundo é um negócio absurdo. O maior problema do mundo, das depressões, de tudo, são duas coisas. É o passado e as comparações. O passado, o que você passou, que você não consegue mais resolver. Aí fica preso no pensamento preso no passado, porque você não consegue mais resolver o seu passado. Você e tem que reeditar ele, você tem que reeditar o significado dele na tua mente. Esse é um ponto. E o outro é a grama do vizinho. Então você tem que reeditar a questão do significado do passado. Enquanto você achar que você é o seu passado, você nunca vai avançar. Certo? E a outra é a questão da comparação. Porque a comparação, ela tem muito a ver com querer o que é do outro. Isso tem a base disso, é inveja. Então você fica nessa história toda. Os depressivos, os caras depressivos, são o quê? As pessoas depressivas, elas olham muito para o seu passado, elas condenam o seu passado e acham que são o seu passado. E as pessoas que conseguem virar essa chave são essas pessoas que conseguem entender que o passado ele foi uma forma de Deus te ensinar, foi a forma que Deus buscou para te ensinar o que você precisava aprender, que você não era consciente para buscar na época. Então, o passado, seja certo ou seja errado, é a tua base de aprendizado, vivencial. Você tem que enxergar como um aprendizado. Dá um significado diferente, para isso não ficar uma frustração constante na tua vida. E é essa questão da comparação. A comparação, eu sempre costumo entender a comparação, e hoje, cada vez mais, a comparação não é o que falta para você. Não é o que falta para você porque ele tem. A gente até já bateu papo sobre isso. Você lembra que fala da história? É o carro, é isso, é aquilo. Lembra que eu falei? Porque assim, é legal de ter. É legal de ter, é legal e tal e tal. Mas quando você vive pelos bens,
É loucura, É né? loucura. Ah, o bem é porque eu tenho que ter isso, que eu tenho que ter aquilo. Então, essa relação de comparação te também deixa depressivo, porque você olha para uma pessoa que nasceu, cresceu ou parecida com você, às vezes menos capacitada do que você. E aí Eu, vai lá e pô, o cara tem isso, por que, que eu não tenho? Né? Você fica todo o tempo achando que você tá mal na fita, comparado com o cara, porque o cara, de repente, não é porque ele ganhou mais que você, é porque ele soube trabalhar aquilo ali e tal, e obteve aquilo ali. Mas era uma ambição da pessoa. Então eu procuro cada vez mais diminuir essa relação da comparação e aumentar a minha satisfação com o que eu tenho. Não que eu é, não tenha ambição, não que eu não queira ser um bilionário, nada disso. Mas o que eu tenho me focado hoje mais no essencial e cada vez mais maturando essa, porque o mundo ele vai te envolvendo, vai dizendo que tu tá errado e tal, não sei o quê. Então as emoções, os prazeres, as pílulas secretas, as pílulas mágicas, os atalhos, o desejo, tudo isso, cara, são armadilhas para que você mude seu rumo no presente, que evita você de alcançar as coisas no futuro. entendi. Tira você da disciplina, tira você dos seus projetos, tira você da consistência do teu trabalho, tira você As distrações, né, Sandro? do básico, porque o básico é o que faz acontecer as coisas, é o básico bem feito, os fundamentos bem feitos te dão estrutura para você fazer coisas grandes. É. Bom, e você que está assistindo, como eu disse, vou botar todos os contatos, os links aqui do Sandro para aprofundar, né, esses assuntos aí com ele. Eu tenho certeza que ele vai estar com o coração aberto aí para trocar ideias com você. Entra lá, manda um direct para mim, a gente troca uma ideia. Eu estou procurando ajudar mais do que nunca. Procurei na minha vida ajudar pessoas e empresas, tá? Procuro hoje fazer mais coisas sem cobrar, algumas coisas, os primeiros momentos ali, os primeiros contatos sem cobrar, porque assim, eu sou consultor, tá? Meu estoque são as minhas horas, mas eu faço questão, eu me sinto absolutamente feliz quando eu consigo ajudar alguém, alguma empresa, com algumas dicas, com alguns toques, né, que são os primeiros momentos que a gente faz com os clientes. Pronto, Sandro, eu entendi. E aí eu queria conversar agora com você. Qual é a visão que você tem desse início da sua carreira? Porque antes a gente não tinha informática como é agora, muito menos internet, conectividade e informações, né? Eu queria que você diferenciasse um pouco do que você viveu nessa época, o que que as empresas estavam buscando, o que que elas se organizavam, qual era a maior deficiência, e vamos botar de 2012 para cá, nos últimos 10 anos, né, 11 anos, o que é que você percebeu que as empresas estão se encaixando? Eu sei que é muito tempo, mas Não, essa mas sua trajetória é boa, porque ela vivenciou várias etapas. O que é que você vê hoje que as empresas estão precisando focar, enxergar e aparecer? Que Ítalo, era antes e o hoje, né? Ítalo, eu sempre fui um cara adepto à tecnologia. Quando eu estou falando isso em 98, 99, eu já tinha um Palm Top. Palm Top era uma agenda, não sei se você lembra, um Palm Top é uma agenda que é um computadorzinho de mão, tá? Eu já tinha Palm Top. O Paulo tinha e eu comprei um para mim também, e eu tinha a minha agenda, minha organização, minhas coisas tudo dentro desse Palm Top. E eu tive vários Palm Tops, tive 5 Palm Tops diferentes, que foi a evolução desse Palm Top, né? A tela era maior, a A tela rapidez foi, do começou a processamento. canetinha e tal, tá? Então, assim, eu tive vários Palm Tops até que eu comprei o Trell. O Trell era era um telefone da Motorola, na época, era que era Palm Trell. Era um Palm dentro de um celular. Foi o primeiro smartphone, na minha concepção, dentro do Brasil, que já estava ali Que se umas assemelha funções, com o de com hoje, os de né? hoje. Tinha uma tela grande e tinha um teclado QWERTY. Então eu tive smartphone, os primeiros smartphones, ninguém tinha telefone smartphone. Eu Isso já era um tinha, absurdo, era um né? absurdo. Não é que fosse caro, só caro. Ele era muito difícil de usar para muitas pessoas. Então eu chegava, mostrava o cara, É poxa, porque que estava muito à frente do tempo, né? muito à frente do tempo. Então eu sempre fui esse cara muito ligado à tecnologia, né? E quando
vi, né, quando a nossa geração, minha geração, a geração X, eu vi toda a tecnologia começando a embarcar nas empresas. Vi isso, vi isso. Então, assim, hoje o digital é um fundamento dentro das empresas, né? Mas a tecnologia, ela é o que proporciona o digital acontecer, né? Então, assim, os computadores, a capacidade de processamento, tudo isso é uma coisa que vem evoluindo e tal. E hoje, se você pega um telefone desse, um celular como os nossos, ele tem tecnologia embarcada que num computador não tem. Diversas coisas. Então, assim, se a nave que foi para a Lua tem tipo 50% do 20% do que um celular tinha Pronto. em 2017, 2018. Então, assim, pra você ter uma noção, né? Então, assim, a gente tem na nossa mão proporcionado pela nanotecnologia. Estúdio, tudo, tem né? tudo. Então, esse movimento, que a gente chama de movimento maker, transformou um escritório num celular. Por quê? Porque você, hoje, quantas pessoas você conhece que são muito bem de vida, que ganham muita grana e só fazem conteúdo com celular? Muitas. Muitas, maioria, né? O cara vai lá, bota num tripé, faz acontecer. O cara vai lá, faz uma selfie, faz acontecer. O cara vai lá, faz uma live, faz acontecer. O cara lá faz uma postagem, faz uma edição. E o celular e os aplicativos. Então, assim, e na contramão da evolução, não está adequado e não está se adaptando a essa realidade, né? Então, as empresas... É um erro, né? É um erro. Então, assim, o que é que eu faço dentro das empresas? Então, eu ajudo as empresas a venderem melhor, a venderem mais. Meu objetivo é fazer empresas crescerem comercialmente, em faturamento, em organização, em método, assim como gestores conseguirem gerenciar melhor sua equipe de venda e vendedores venderem melhor seus produtos. E para isso acontecer, a tecnologia hoje ela é fundamental. Então, respondendo a minha pergunta, o que você entende é que as empresas elas têm que estarem atualizadas nessa pegada da tecnologia, buscando processos e melhorar as vendas com essas tecnologias. Na verdade, tudo começa pelo fundamento dos setores, né? Você setorizar. Departamentalizar, né? Setorizar. Setorizar. Não necessariamente que isso precisa ser para todas as empresas, porque tem empresa que é só comercial. Só comercial. Porque a empresa é só comercial, ela só vive vendendo. Essas empresas de tecnologia, essas empresas hoje que vendem na internet, sites, vamos falar o seguinte, uma pessoa que trabalha dropshipping, ela precisa do marketing, ela precisa quando eu digo de marketing digital, ela precisa de conteúdo e conhecer os produtos. Ela é uma empresa comercial. Vive de vendas, só vendas. Vive de vendas. O processo dela é todinho automatizado. Claro que ela vê lá a parte administrativa, sim, mas tem empresas que... Acho que nem funil tem. Tudo tem funil. Tudo tem funil porque existe o funil é o quê? Não, aquele de aquecer a venda e tal, de aquecer... Mas tem. Porque assim, tem. O funil, ele vem por a identificação. O funil, cara, vem... Qual é a primeira história do funil? No marketing digital. Primeira, visualização. Quem te viu. Se você chamou a atenção, essa pessoa te deu o quê? Uma audiência. Né? Uma audiência. Se o que você falou nesse primeiro momento fez sentido para ela, ela vai olhar para a tua rede. A tua rede o quê? Se você está no YouTube, se você está no Instagram, se você tem um perfil... Te buscar em algum lugar, né? Vai procurar saber mais sobre você. E aí tem a história do... Né, a atenção, despertar o interesse. Depois de despertar o interesse, vem o processo decisório de conexão. Né? E esse processo de conexão vem em buscar mais. E depois vem a história de conversão. E aí você precisa ter alguma coisa para mostrar, para vender e tal. Então, o processo comercial, ele precisa ter hoje o digital, a divulgação, porque antes eram telas de televisão, hoje são telinhas de computador, de telefone, de tablet, né? Então, o que você precisa para vender mais, para vender melhor, para você precisa estar com esses canais abertos e de preferência, trabalhando bem em cada um deles. Então, Sandro, mas quer dizer que o modelo comercial anterior sumiu, não funciona mais? Não. Pois é, o que era antes? Antes, cara, tudo ainda é muito bom de se fazer.
você ainda ligar, você ainda mandar mensagem, você ainda mandar e-mail, tudo isso ainda funciona, isso tudo ainda é O importante. offline. O offline é importante também, porque no final das contas... Tudo agrega, né? Tudo agrega, né? E você fazendo bem feito isso, quando você agrega uma ferramenta, a ferramenta, quando ela é bem implantada, com os fundamentos bem feitos, vem mais venda. Agora, o processo de gestão, o processo de planejamento, de estabelecimento de metas, indicadores, né, métodos para cada momento da venda, né, desde que a gente chama isso de trajetória do cliente, né, a trajetória do cliente, desde esse momento que visualizou ao momento que se interessou, deu mais audiência, que procurou, se interessou, desenvolveu ali o relacionamento, a conexão. Desde esse momento, isso é uma trajetória que você precisa conhecer para você vender melhor. E aí tem a gestão, né, a gestão de venda, a gestão dos seus vendedores, e tem a história de você poder ter muito bem estabelecido esses processos para que tenha sustentabilidade, enfim. E treinamentos, que você precisa dar treinamento para a sua equipe. Treinar, capacitar, dar uma visão nova, né, tá sempre trabalhando os gargalos da venda para que você possa deixar a venda mais fluida, acontecendo mais, e o relacionamento com o cliente, que é uma coisa que você não pode parar, que você não pode deixar de ter. Apesar de o que faz crescer são os novos clientes e o aumento dos novos clientes, não adianta você ser um balde furado, de vir muitos clientes e você perder tantos clientes quanto você ganha. Você tem que ser bom em captar muitos clientes, que é isso que faz crescer, mas ser também muito bom na capacidade de manter os clientes, com o CRM e com o CS, com o Customer Success, né? Que é o sucesso do cliente. A retenção, né? Guardar, a retenção, segurar aquele cara, né? É o que a gente fez aqui, né, Ítalo? A gente fez um trabalho de consultoria aqui com o Ítalo, e eu lembro muito, né, no meio da pandemia, o Ítalo passando pelas dificuldades. Loucura. Chegou lá, posso falar? Claro. Cheio de clientes, cheguei lá desesperado. Chegou lá chorando. Eu juro, não é brincadeira dele, chegou lá chorando. E eu digo, caramba, o cara E era um problema bom, né? O cara tava chorando, eu digo, putz, é sério. Porque eu, assim, ele é descontraído ali, tira uma onda, mas eu vi o cara chorando, eu digo, meu irmão, o cara é sério. Ei, cara, tô aqui para te ajudar. Aí a gente trocou ideia, eu tô precisando disso. E aí a gente começou o trabalho de consultoria, organizamos a casa, identificamos quem são os clientes, identificamos todos os processos, implantamos o processo de insights. Esse período aí, Sandro, na minha vida, eu identifico como... eu cheguei ali no ápice do que até onde eu conseguia. Até o nível que dava para você ir. Era, independente de ser na pandemia ou não, a gente tinha muitos clientes, todo mundo querendo coisas a mais, e clientes e mais clientes, porque a gente trabalhou bem a rede social e o Google sempre, né? Chegou um momento que rapaz, eu vou pedir ajuda, e eu vou pedir ajuda ao Sandro. E aí, a partir daquele momento, a gente criou toda a definição da empresa primeiro, onde é que a gente quer chegar, quem nós somos. Os setores, claramente. Aí contratamos um RH para selecionar toda a equipe, montamos o time. E hoje eu posso dizer que nessa virada que você deu comigo, e é muito importante você estar assistindo aí, que de repente está nesse mesmo momento que eu estava lá em 2020, de querer se profissionalizar de verdade, você buscar ajuda e entender que todo esse processo é importante de identificar tudo isso e de criar uma equipe profissional, né? Eu lembro. Agora, o que realmente foi muito interessante foi aquela história, né, de criar o processo de vendas. Uma pessoa fecha, a outra pessoa capta, né? A outra pessoa faz o contrato. A gente implantou aqui o sistema de inside sales, né? Olha o tanto de coisa que ficou muito bom no teu projeto, né? A primeira coisa foi organizar o que você tinha. Você sempre foi um cara muito bom de relacionamento e bom no Google. Você é excelente no Google. Uma coisa que você às vezes não explora, mas você é bom pra caramba no Google. Você botou várias pessoas diferentes para fazer seu tráfego, quando você botava a mão, melhorava, né? Isso. Só que o Ítalo gastava R$5.000 de Google. R$5.000 de Google, quando a gente começou o trabalho. E a gente começou a entender de onde vinham aqueles clientes, e aí vinha do Google, ele gastava R$5.000 para conquistar X clientes. A gente começou a trabalhar os canais e a gente diminuiu para R$1.800 e conseguimos aumentar mais de 50% o número de clientes que a gente começou. É porque, na verdade, o Google era a principal ferramenta de captação. De captação. Né? E a termos de hoje,
se eu tivesse continuado nessa pegada, seriam 20 mil reais. Porque aumentou o custo. Todo mundo da internet, né? A gente diminuiu o seu custo de acesso a novos clientes, aumentou o número de canais de captação dos seus clientes, melhorou o fluxo comercial para que cada pessoa fizesse uma etapa, para que você tivesse essas etapas bem definidas. Nós melhoramos o relacionamento com seus clientes. Nós triplicamos, hein, Ítalo? Triplicamos o número de clientes num período de 11 meses. Triplicamos o número de clientes, demos sustentabilidade ao processo comercial. E isso tudo sem trabalhar muitas tecnologias. Trabalhamos o quê? Os processos. Trabalhamos os processos. Processo. Então, assim, e conseguimos fazer muita coisa bacana. A tecnologia ajudou porque a gente implementou o sistema. O sistema foi uma ferramenta que foi logo no início. Precisava do sistema. O sistema é algo básico, né? Para você poder ter domínio e controle, saber o que é que tinha. Números, né? Porque você lembra que era planilha de Excel? Sim. Mesmo você sendo um cara extremamente tecnológico, estava na planilha de Excel. Sim. Então, quem não quiser preencher a planilha, acabou. Você não tem mais a informação certa. Então, a gente conseguiu, primeiro, tomar posse dos clientes que a gente teve, conseguimos diminuir o custo de aquisição de cliente, conseguimos ter uma previsibilidade de quantos clientes a gente conseguia conquistar por mês. Né? Como é que foi para ti? Rapaz, fala. Resume-se no que eu vou dizer agora. Essa etapa de 2020 para 2021, né? 2022 eu implementei esse projeto que vocês estão assistindo agora com você. Como é que eu ia ter tempo e paz para arrumadinho, bonito e cheiroso? Porque, cara, é loucura, cara. Quando tu não tá organizado, é cliente, é problema. E você, né? Sempre se confundiu, pessoas... né, cara? Você sempre se confundiu de ser o cara que faz os negócios, ser o cara que... Porque, assim, o cliente, como o Ítalo, esse cara expansivo e tal... Muitos relacionamentos, as pessoas, muitas fechavam por causa desse relacionamento com ele. Mas o cara, quando ia ter um problema, o que é que ele procurava? Procurava o Ítalo para tentar resolver. Ele era o cara que, mesmo que fechava, era o cara que tinha que resolver um problema que não era. E, cara, cada pessoa tem o seu papel dentro da empresa. E ele demorou a largar isso, lembra? Claro. E aí, então, o que me traz mais, assim, de... Né, a visão que eu tenho mais, assim, de benefícios é essa, né? Vou já falar da parte financeira, mas... é de você poder ter outros projetos, você poder agregar coisas que fortaleçam, né, os outros negócios. E, claro, a parte financeira, porque quando você veio trabalhar conosco, acho que era um exemplo, lá números, né? Não sei se eram 350 contratos. 267. Pronto. 250. Quando você fez a peneirada, tinha 245. Pronto. Aí, um ano e pouco, em dezembro, a gente fechou 730. o 1000 contrato. Né? 730 até o primeiro momento, depois a gente fez uma revisão e você chegou aos 1000 contratos. Pronto, em dezembro agora, hoje nós temos mais de 1000 contratos, né? E aí a perspectiva é para ter mais 500 agora esse ano, né? A projeção. Então, quando você tem pessoas com você, quando você departamentaliza, né? Como é que tu falou aí? Setoriza a coisa. Aí eu posso ter paz aqui para pensar com você, ter um projeto como esse aqui que agrega valor. Né? Não só esse, mas a minha empresa lá, a Loop, também foi muito boa em 2022. O Giro Host também está dando muito certo. Por quê? Porque cada um tá... Mas lembre que o mesmo processo que você construiu, que a gente construiu com o básico da empresa, do endereço fiscal e do host que a gente trabalhou ali, foi o que deu fundamento, deu condições para você poder rampar nas outras. O loop, rampar, a captação de clientes, acaba sendo a mesma coisa. Por quê? Porque o método e a sistemática pode ser aplicado em qualquer negócio que você vai abrir, irmão. Aí, gente, para você ter ideia, a São Luís foi uma realidade. E a gente desenhou, lembra que você disse, cara, eu digo, Ítalo, pensa no processo de replicar. Daí foi uma realidade. Aí tô conversando com Manaus, vou desbravar sozinho em Teresina e Natal esse ano, né? Então, olha aí. Então não tem como dizer que a gente só organizou, a gente fez foi crescer mesmo. Isso, né? Isso. Tudo isso por causa desse trabalho que você desempenhou aqui conosco, que você que está nos assistindo, né? Só depende de você. Primeiro, você que é o dono do negócio, você tem que querer.
E só vai dar certo se você estiver acompanhando. Não joga a responsabilidade pro consultor, não. Você lembra que você teve alguns problemas também porque achava que estava tudo ok, tudo resolvido e tal, O né? tempo todo tem que estar Tem que dentro. estar a gestão, né? Eu costumo dizer, o cara tem que ter, ele tem que se livrar de processos burocráticos operacionais que tiram a maioria do tempo para se Tem que estar no controle. Não concentrar, precisa estar dentro, tem que estar no controle. tem que se concentrar em aspectos estratégicos onde estão o core business do negócio. Tanto novas oportunidades, metodologias, poder se focar no controle, poder fazer a gestão da inteligência do negócio, porque o negócio ele precisa ter uma inteligência. Essa inteligência é uma maneira estratégica de você garantir esse resultado com solidez e sustentabilidade. Pois é, então, eu queria saber agora de você, Sandro, como é que o Sandro está, né? Quem é que ele está atendendo, o que é que ele está fortalecendo. A gente entendeu que você é o cara dos resultados, das vendas. Mas atrelado a isso, o que é que você está trazendo de novidade e o que é que você vê aí para os próximos. Eu não vou botar nem nos próximos 2 anos, não. Vamos botar aí os próximos. Vamos falar em data, não, que esse vídeo fica para um bom tempo. Mas o que é que você vê aí para os próximos anos, né? 24 meses. E o que é que você tá, como é que você está hoje? E quais são os seus projetos aí nas empresas e no mercado nos próximos anos? Eu sou especialista em alguns segmentos. Segmento varejo, segmento restaurante, e tudo focado nessa parte de atendimento e venda. Eu tenho focado, me concentrado muito em restaurantes. Ah, Sandro, por quê? Porque nos outros segmentos existem várias pessoas entrando e atrapalham demais esse processo, né? Porque às vezes a pessoa tem mais marketing do que competência. Isso é um problema. Porque marketing você divulga. E traz muita gente. Traz muita gente, mas a entrega é o negócio. É então onde é muito queima, diferente. né? Queima. Então, o que é que acontece? Eu tenho procurado me segmentar muito na parte de restaurantes, porque restaurante é um negócio que é um modelo de negócio que usa muito o processo do atendimento e a venda, né? E a gente consegue fazer resultados sensacionais dentro de restaurantes, como em qualquer negócio que eu vou entrar. Inside Sales, por exemplo. Outra área que eu me especializei e estou muito bom é no cowork. Você que está precisando se organizar, se dê essa oportunidade, com poucos meses, né, Sandro? O resultado real acontece. E tem que fazer, né, cara? O que tem o cowork que tu falou? Eu me especializei, depois que fez o trabalho contigo, muitos coworks chegam, muitos coworks chegam, porque essa fórmula, né, a fórmula de desenvolver essa parte comercial, todo cowork quer, porque o cara tem um espaço maravilhoso e não conseguir nem virar um negócio, né, tem muitos aí, né, o cara não ser identificado, não conseguir mostrar o que ele faz, não conseguir mostrar a sua estrutura, então essa parte comercial ela é muito importante em todos esses negócios que precisam de captação. Então, eu tenho focado muito o restaurante, tenho atendido grandes restaurantes em Fortaleza, né? Moleskine, Jepos, Cabana Del Primo, Mizaki, Turati, cerveja, Floresta Então, hoje Bar, você está com essa pegada para restaurantes, né? Os grandes restaurantes, onde eu digo não é que sejam excelentes restaurantes, é onde o atendimento é top. Eu passei, uma boa parte deles, eu passei por lá. E a metodologia é campeã, exclusiva, e que eu faço acontecer. E qualquer setor comercial eu faço, porque faço com muito amor. Eu estou te colocando esse nicho porque, lendo alguns livros ali, né, não adianta você querer ser bom em tudo, principalmente quando se fala de vendas, é um negócio muito amplo, né? E a parte dos restaurantes é uma área muito carente e que eu tenho projetos que já fiz há 20 anos que eles ainda são muito efetivos. Com o método de 20 anos atrás, os caras ainda me ligam, me chamam, eu ainda faço trabalho para manter o que a gente fez há 20 anos atrás. Então, assim, se você quer trabalhar atendimento e venda, gestão comercial, estratégias comerciais, eu te ajudo. Né? Eu estou concentrado mais nos restaurantes porque eu estou aqui, os clientes estão vindo mais dos restaurantes, né? E ainda estou muito naquela... Tu percebeu uma deficiência ali nesse mercado, né? E eu ainda estou muito nessa história de fazer o atendimento presencial. Mas olhando para o futuro é o digital. Treinamentos, né, cursos online, infoprodutos, mentorias digitais, consultoria digital e atendimentos remotos para eu multiplicar meu tempo. Então, assim, eu estou focado na pegada disruptiva, né? Porque é replicável, escalonável, recorrente, enxuto, sem fronteiras e
automatizado, né? Eu tenho um cliente para tu aqui, já tô visualizando aqui já. Tem muitas empresas aí que estão precisando, né? Mas é como você falou, cara, você tem que baixar a crista e pedir ajuda. Se você não fizer, você vai bater, você vai Mas, martelar e Sandro, não vai sair do canto. você falou isso aí, mas é porque é o seguinte, cara. Quando eu cheguei para você, não é porque eu estava quebrado de Não, dinheiro. não, longe Aí o disso. cara que tá assistindo, ah, mas eu tô ganhando bem aqui, tá tudo certo, o dinheiro tá entrando. Mas, cara, não é o dinheiro. O problema não é o Não dinheiro. é o dinheiro. Não é o dinheiro. Porque o que é que acontece? O que é que precede a falência? O que é que precede a falência? É o Não é a desequilíbrio, falta né? de dinheiro, Não não. é falta de dinheiro, É, não. É o é, desequilíbrio. é a disrupção. O que é a disrupção? Algum concorrente em algum segmento, algum interventor, que a gente chama de stakeholder, chegou lá, impactou o teu negócio, tirou o teu jogo. Assim foi Blockbuster, assim foi a Kodak, assim, a gente está falando de coisas mais antigas, mas quantos negócios você vê que de uma hora para outra sumiram? Tu quer Aí ver? a Americanas, acabou o processo da Americanas agora. De uma hora para outra, quebrou. Um dos maiores players do Brasil na América Latina quebrou agora, Mas tu pediu quer ver recuperação e está pedindo falência. que se encaixa no que você falou? Agora mesmo pela manhã, uma empresa de baterias me ligou, querendo fazer a transformação digital do negócio dele. Só que eu fico por dentro, cara, uma época. Não, nunca é tarde para começar, né? Mas ele identificou justamente o que você disse. Tu já pensou o cara que não tá no digital que vende baterias para caminhões, para carros, motos? Alguém tá engolindo esse mercado sozinho, bem caladinho, Sozinho, sozinho. na internet. E na internet, o que tem acontecido, principalmente o que vem do Google, né? Porque o pessoal ainda não entende muito sobre Google, rede social, tráfego pago, o que é que acontece? Gente, quem busca, os buscadores, você vai lá e procura uma palavra-chave. Eu procuro baterias. Quando eu procuro baterias, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é você e o Google identificar a sua busca. Então, quem está buscando, o Google ajuda. E as redes sociais, elas se movimentam para o comportamento. O comportamento, a audiência e as tendências do que aquela pessoa procura. Vamos dizer assim, o que interessa a ela. Interesses e comportamentos. É tanto que você vai fazer uma campanha de divulgação no marketing digital, no Facebook, por exemplo, vai lá, perfil, comportamento, preferências e interesses, né? Você vai lá e você vai colocar. Quando você olha, aí o que é que acontece? Aquele perfil de pessoas vão ser todo o tempo divulgado para ele, até o ponto que o que ele tinha de interesse virou necessidade. Então, a prospecção é simples. Primeiro, interesse, necessidade, autonomia, né, para tomar decisão, e você precisa estar ali vamos dizer assim, na órbita daquela pessoa. Quando você olha e chama atenção, aquela coisa faz sentido para você, e você tem aquela solução ali dentro do seu radar, tem um momento que esse interesse vira necessidade. E aí é quando a pessoa vende. Então, os que buscam um negócio imediato não vão na rede social, eles vão no Google. No Google. E as pessoas que vão, você vai martelando com a sua solução até o momento que aquilo ali virou necessidade. Então é isso. Eu não sei se já passou por que acontece contigo. Não vou citar tom, mas, cara, tem empresas e tem pessoas que estão tão presentes na rede social que o cara às vezes até sonha. Total. Não sei se já aconteceu isso contigo. Total. Eita, será que o cara tá com a presença digital forte? Cara, eu não tenho dúvida que a tecnologia embarcada nos celulares, escuta o que tu tá falando, isso é um fato, já é realidade, já é comprovado, claro. Os teus comportamentos, o Google, o Facebook e o TikTok conhecem mais você do que você imagina, as suas conexões, os teus interesses, os teus costumes. E essas inteligências artificiais que estão surgindo aí, o ChatGPT, vários aplicativos que estão disponíveis aí, estão entendendo mais do que você imagina, porque são algoritmos
ligados a milhares de teras conectados ali com uma inteligência e uma velocidade fora do comum que te entregam o que tu tá chamando, o que tu tá pedindo. Agora, tu imagina os algoritmos todos cruzados por essas big techs. Porque as big techs hoje, só um minutinho, as big techs hoje têm mais poder do que o governo. Hoje nós estamos passando exatamente por essa realidade. Por esse momento. Por esse momento. As big techs são mais poderosas do que alguns governos. Você perceber aí o movimento do Twitter nesses últimos 3 anos, como é que foi, 4 anos, como é que foi. Destituiu até presidentes. Né, até presidentes. O Instagram, o quanto de pessoas, os mais votados no Brasil, em cada estado, não são pessoas que vêm da política. São pessoas que vêm das redes sociais da internet. Aqui no Ceará, os nossos deputados federais e estaduais, eles são influenciadores da internet, claro, né? Que foram os mais bem votados. Foram os mais bem votados. Então, assim, o André Fernandes e o não lembro o nome dele, um jovenzinho também. Um tem 21 e o outro tem 24 anos. Exatamente. Carmelo, né? Carmelo. Isso, aquele pessoal ali que foi. Então, assim, os caras têm audiência, mas são as plataformas que proporcionam isso. São as plataformas. Então, assim, as big techs hoje, elas têm mais poder do que os governos. Então, esses algoritmos, essa tecnologia, a internet junto com essas tecnologias hoje, se você não estiver dentro, você cada vez vai ficar mais distante do jogo. Porque assim, uma coisa é você não estar no centro do jogo. Aí você está um pouco distante. Né? E quem não está na internet está fora do jogo. Fora do jogo. Porque, assim, esse exemplo que eu dei da bateria, tem alguém comendo esse mercado sozinho. Tem alguém. E aí, como a gente estava conversando, o mesmo cara que vende bateria, ele pode ter uma distribuidora de bateria e ele pode ter 5 marcas diferentes e fazer divulgação para 5 marcas. As 5 marcas que ele coloca lá, as 5 marcas o cara vai pesquisar, vai pesquisar. Ele é concorrente dele mesmo. Ele é concorrente dele mesmo. E pegando esse gancho que eu ia falar em seguida, é que hoje a gente pode ser líder e ser referência no mercado que a gente quiser, dominando essa ferramenta. Sem precisar ter tamanho, sem precisar ter robustez na coisa. Por exemplo, antigamente você via uma grande empresa, você via a fachada dela e o tamanho que ela tinha. Isso é para a indústria, tudo bem. Mas para um negócio que vende muito, quantas pessoas hoje, dentro de uma sala, dentro de um escritório, sei lá, de 100 metros quadrados, faturam milhões? E eu falo isso sem modéstia, porque a nossa empresa é enxuta e lucrativa. Eu vou botar também o link aqui do meu e-book, que é a era das empresas enxutas e lucrativas. Tu lembra daquele treinamento que a gente fez, que a gente montou? Empresas enxutas e lucrativas. Tu tem a logomarca e tudo mais. Então, assim, essa história de você estar fora da internet, você cada vez vai ficar mais excluído do jogo. Uma coisa é ser distante. Outra coisa é estar fora. Outra coisa é estar fora do jogo, entendeu? É difícil estar completamente inserido no jogo. É difícil. Quando eu digo assim, tá no core business do jogo. Entendeu? E não é barato. E nem é barato. Eu já gastei algumas centenas, viu? Oxe. Pra estar aqui. Oxe. Então, assim, por quê? Porque a gente está vendo pessoas de cargos, funções anteriores dentro da empresa e esquece que os profissionais dessa nova era, principalmente dessa nova realidade digital, são cargos novos, completamente diferentes do que eram anteriores. Então, você está com um cara de 10 anos, 15 anos, que não se adaptou a entrar no jogo, você vai estar com uma pessoa com linguagem, com metodologia, com um processo diferente do que o jogo, para ganhar o jogo, exige. Entendeu? Isso aí, para quem não entendeu, vê se eu entendi, Sandro. Por exemplo, eu fui ao Google, em São Paulo, né? E a gestora, gerente de projetos, de lá é formada em pedagogia. O que tem a ver, né? Não, e aí a gente está numa era... Ela se adaptou ao momento. Existe um estudo que diz, inclusive, se você procurar, você vai encontrar, a tendência é que essa nova era, as pessoas tenham, em etapas e fases diferentes de sua vida, profissões diferentes. Ela começa com uma coisa... É o que... É fluido. É o do momento, É o fluido. Não a resiliência da coisa. Não é uma carreira num segmento específico.
São fases da vida e a pessoa faz a transição. Ela se formou em pedagogia, daqui a pouco ela começou a trabalhar com venda, daqui a pouco ela entrou no mercado digital, daqui a pouco ela começou a fazer gestão de projeto. Então, assim... A mulher era pedagoga, Jonathan. O que tem a ver a mulher ser gestora de projeto do Google? Porque a gente só pensa, não, tem que ser programador. Não, tem que ser... Essa é uma realidade. Então, assim, as carreiras vão ser fluidas. As carreiras vão ser fluidas. As pessoas não vão começar e terminar mais na mesma área, no mesmo segmento. É uma tendência. Então, assim, agora, conhecer, aplicar, fazer acontecer sempre vai ser a coisa mais importante. Você saber o que e como fazer. Você ser fazedor, né? Esses ser realizador. Ser realizador. Esses aí sempre vão fazer diferença. Eu sou um cara visionário. Eu sou um cara muito de ter ideias. Se a gente trocar ideia aqui, conversar e tal, longe, eu vou longe, eu tenho muitas ideias. Criativo, né? E tal, a criatividade, o formato, a maneira, o método e tal. Eu sou muito de fazer. E eu preciso de alguém para coordenar e realizar. Apesar de ser um grande executor do que eu faço, que é consultoria, mas, por exemplo, no meu negócio, eu sou ótimo para ajudar o negócio dos outros, mas no meu negócio eu preciso de pessoas que façam acontecer junto comigo. Operacionalizar a coisa, porque a minha cabeça está todo o tempo procurando soluções e oportunidades, soluções. Soluções. Já eu sou o contrário, viu, Jonathan? Viu, Sandro? Eu faço. Então, aí lá na frente eu preciso de alguém para me ajudar a organizar, né? É isso aí. Então, assim, o que a gente precisa hoje, né? O que precisa hoje, né? Olhar para a realidade das coisas. E a realidade das coisas, a gente precisa sempre ter essa questão, sabe, o Ítalo? É muito importante. Eu não posso estar dentro da internet. Eu preciso estar com a cabeça na internet, mas os pés no chão. O que é que eu quero dizer com isso? A cabeça da internet é o quê? É você conseguir entender como é que o mundo está funcionando. Mas o que faz você realizar é o pé no chão. Porque se você não tiver, se você pensa, porque assim... Passar o dia todo na internet não anda não. Isso não anda. Você não consegue nem se disciplinar, porque aqueles algoritmos, essas inteligências artificiais que a gente estava conversando, elas são programadas para você dar audiência. Elas são programadas para te entregar só o que tu quer ver. Para comer o teu tempo. Para comer o teu tempo, porque eles querem vender através dali, entendeu? Então, assim, quando você percebe que... E é importante você ter disciplina disso, porque se você não tiver disciplina, você passa o dia inteiro na internet. Inteiro. Então, assim, você para de fazer o que é importante para você poder crescer no seu negócio. Você para de fazer o que é realmente fundamental para que você entregue os resultados. É um diferencial também, entendeu? Ter esse equilíbrio, né, Sandro? Ter essa gestão de tempo, ter esse senso de prioridade, porque é importante e prioritário da tua empresa, e o mais de tudo, é conseguir transformar o que você aprendeu, o que você entendeu na prática. E se você não fizer, você fica, como eu digo, tem gente que tá não só com a cabeça, tá com os pés, com tudo dentro da internet. E aí ele só se informa pela internet, aí ele só pensa como... E aí ele esquece que o mundo está aqui, acontecendo. São dois mundos. São dois mundos. Então, assim, se você, gestor, não estiver pensando, como eu estou te dizendo aqui, a cabeça está dentro da internet, mas os pés estão no chão, você perde, porque na internet, se você só assiste, você não faz nada. Não adianta. Se você só assiste, você não faz nada. Eu também tenho essa dificuldade. Eu estou falando de dores que eu sinto. Estou falando de realidade que eu também passo. Tem gente... Tá entendendo? Eu deixo de ler um livro, porque eu estou todo tempo na internet. Eu deixo de fazer alguma coisa, de entrar em contato, de fazer prospecção, de resolver coisas seríssimas, porque eu estou na internet. Então, se você não tiver essa gestão do tempo, meu irmão, um abraço. Eu acho que eu tenho uma boa gestão sobre isso. E que realmente o meu maior inimigo não é o mercado, não é a presidência, não é o político, não é eu comigo mesmo. De manhã, se você vacilar, passou meia hora você olhando o celular, né? Eu entendi a sua mensagem. Sandro, eu entendi as tendências, eu queria agradecer a sua presença, queria finalizar por aqui. E aí eu queria que, se você pudesse acrescentar, né?
e finalizar com chave de ouro, deixando duas mensagens. Uma é para aquela pessoa que se identifica com esse mercado de consultor, de consultoria, de ajudar as pessoas, de repente ele tem muita experiência e tudo e nunca aventurou, né? Por onde ele começa, né? Quais seriam os primeiros passos, tá bom? E de repente até um estudante que quer, como você iniciou como vendedor e quer se aprofundar e seguir em frente nessa carreira de consultoria e, e ajudando empresas e pessoas. E a segunda é que você falasse para a nossa audiência, que a maioria, né, a gente fala para empresários, empreendedores, gestores, né, que estão ali passando por um momento de, né, de disrupção ali, que precisa mudar a empresa, mudar a cabeça. Qual a mensagem que você daria para essas duas pessoas, para elas se destacarem mais, crescerem, se organizarem? Cara, sobre consultoria, sobre ajudar empresas e pessoas, é muito fácil. Tem muita gente vendendo o que não sabe. Muito fácil. Na internet hoje, você faz uma copy bonita e replica a copy e diz que você vende, é muito fácil de vender. É tudo copiado, é, Sandro? Não, não é só copiado, é porque é muito fácil de influenciar se você tem uma pegada boa de comunicação e você segue um texto persuasivo. Entendi. Então é fácil A você... imagem Agora, é bonita, né? executar é diferente. Executar você precisa conhecer o ambiente corporativo, você precisa pensar como dono, você precisa entender como dono, saber o movimento do Antecipar gestor, as dores e os problemas, né? entender os Experiência, problemas e porque assim, entender problema não vai resolver o problema. Porque o problema, ele é repercussão de algo, algum fundamento, ele tem uma causa primária. Então, é entender essa relação de resultado e causa primária. Né? Então, você precisa entender o ser humano, você precisa entender os processos, você precisa entender as causas primárias, para você poder ajudar realmente o cliente. E você precisa ter vivência corporativa, tá certo? Agora, se você é aquele cara que quer passar curso, é que nem um professor. Quantos professores de administração não são administradores? Quantos professores de marketing não são marqueteiros? Quantos, tá entendendo? Eu digo, é um ambiente acadêmico, ele meio que vai para dentro dessa realidade dos cursos, né? Dos cursos EAD. É só você poder pegar a tendência, estudar a tendência e replicar. Agora, um consultor, ele tem que saber profundamente como ajudar a empresa nos estágios que elas estão. Entender o estratégico, o tático e o operacional para poder ajudar realmente a empresa. Então, você precisa... Como é que você vai falar de guerrilha de selva se você nunca foi para a selva? Nunca foi para a selva, exato. Então, assim, você precisa mais do que entender a teoria, você tem que realmente conseguir ajudar o cliente na prática, porque essas pessoas que estão com dificuldade, elas têm dificuldade não é na teoria, elas têm dificuldade de colocar na prática. Então você precisa ter experiência corporativa. Ou você precisa passar um tempo dando seu trabalho de graça, fazendo seu trabalho de graça para entender esse ambiente. Tá? Então, algum período do tempo dele. Então estude, se aprimore, crie seu método, siga alguma pessoa que tem um método que você se identifique, faça acontecer, que tem mercado para todo mundo em qualquer área. Mas vá para a vivência, né? Real, mas 100% do que você vai fazer e vai gerar resultado tem a ver com a vivência, tem que a ver com a prática. Porque a teoria, né, ela é muito boa, porque assim, a diferença entre informação e conhecimento é exatamente essa. Informação você tem demais, até de sobra, até em excesso hoje. Mas o conhecimento é conseguir transformar aquilo ali numa leitura prática para o seu cliente e conseguir colocar aquilo ali dentro da realidade dos processos. E a outra, que é o que você perguntou sobre o empresário, sobre o empresário, o que eu tenho para dizer é o seguinte: o maior problema dos empresários o maior problema que existe é eles, na hora que eles não têm mais forças financeiras e eles não têm mais o ego, ele é quebrado o ego, é que eles procuram ajuda. Entendeu? Então, assim... No fundo do poço... Quando pouco se pode fazer, aí ele chama o mágico. É aquela história da água, já tá chegando aqui, é quando passa... Aí ele quer pedir ajuda. Então, assim, cara, o movimento de recuperação é mais difícil do que o movimento de crescimento. Como assim, Sandro? Porque o que acontece? Quando você está num processo de declínio ou de problemas graves, sérios, crônicos, que você chama um consultor para te ajudar, tá? O tempo para você recuperar
é muito desgastante, dispendioso, e às vezes você não tem o principal recurso, que é o dinheiro para poder investir, tanto na consultoria, como investir no que precisa para você poder sair dali de onde você está. Para fortalecer o Para processo, né? poder, por exemplo, fazer a reforma no processo. Você já não tem o dinheiro. Então, assim, é muito melhor quando você está bem fazer um trabalho de consultoria do que quando você está ruim. Porque quando você vai para a UTI, tá entendendo que você vai para a UTI, meu irmão, você fica, tem muita gente que fica ali durante muito tempo e às vezes não segura. Então a empresa, quando ela está nesse momento, é muito complicado. Então, antes de você precisar de ajuda crônica e ajuda para resolver o problema crônico, você tem que fazer alguma coisa para o seu negócio crescer. Então, não é uma questão de pedir ajuda, porque eu acho que o maior problema do empresário, o maior problema, principalmente dessas pessoas que sabem fazer, que são realizadoras, que batem no topo do que sabem realizar, é que é o seguinte: para você passar para um novo nível, você tem que encontrar alguém que te dê o que esse novo nível precisa de conhecimento, tecnologia, de método. E você foi até ali. Então o cara tenta, teima e não sai dali. Então, é mais fácil para você, meu irmão, procurar algum, quando você está bem, uma empresa de consultoria para fazer você melhorar mais ainda e vir resultados, que podem vir resultados sensacionais, e acontece isso, você é um exemplo claro disso, como é um problema completamente diferente do problema de você pegar a empresa completamente ruída, né? O cara não dá para você lidar com uma pessoa que não tem o dinheiro, que não tem mais a paciência, que coloca todas as fichas em cima do consultor, que acha que o consultor é mágico, que acha que ele vai mudar tudo. E outra coisa, o consultor ele vai para dentro para dizer o que tem que fazer, mas se o cara não fizer, acabou. Acabou. Se você vai para dentro da empresa e diz, olha, siga isso, siga aquilo, não faça isso, não faça aquilo, o cara permanece do mesmo jeito, ele não vai ter mudança. Tem que dar o sangue mesmo. Né? Tem que fazer o negócio acontecer. Então, assim, é isso. Quem quer ser consultor, estude, faça acontecer, aprenda a fazer na prática. Empresas que querem crescer, contrate pessoas que ajudam o seu negócio a crescer. Não espere chegar no momento que você não tem mais o que fazer, porque provavelmente você vai ter um problema sério de contratar uma empresa, gastar dinheiro com a empresa de consultoria e não conseguir fazer mudanças significativas. Muito boa, Sandro. Mais uma vez, Sandro, queria agradecer, né? Enriqueceu muito aqui o nosso canal. Valeu, cara. Espero que você também tenha gostado. E agora eu quero lhe dar um presente aqui para você lembrar do amigo. Galera, e as coisas melhores. Na verdade são 2, viu? Olha aí. Abra aí para o pessoal ver. Sensacional. Essa aqui. Eu tinha da outra. Essa aqui tu sabe que eu vou colocar na minha mesa, né? Pronto, essa é para você tomar um café, sensacional. Um chá. Sensacional. Olha aí, meu. Olha aí. Planner. Não, e o planner aqui, tu é doido. Ítalo, show de bola. Você lembrar do amigo sempre. E amigos, assim, esse cara aqui é um cara referência para mim, é um cara inovador, é um cara que faz acontecer, é um cara que muitas vezes me inspira, né, nessa coisa, é um cara que realmente, como eu digo, é um executor, né? E tá aqui, ó, não é à toa, né? Ele cuida do brinde, ele cuida do mimo, né? É um cara que faz acontecer, e ele faz isso nas amizades, ele faz isso na empresa, ele faz isso com os funcionários, tá? Então é assim, é um cara que vale a pena você estar seguindo, é um cara que vale a pena você estar na internet. Obrigado. Escutando ali devagarzinho o que ele tem para fazer, e os insights dele realmente funcionam, tá? É um cara que é referência para mim, gente boa demais. Obrigado, Sandrinho. Obrigado. Ele nunca me levou para andar na lancha dele, nem para ir na casa lá do Morro Branco, é um vagabundo. Mas um dia vai dar certo. Vai um churrasco para ele, ó. Ele não me leva, não. A gente é amigo, é íntimo, mas ele não me leva, não. Ele só leva os papudinhos. Ele quer estar no meio dos papudinhos para comandar a panela. Pessoal, pois fica aqui o nosso muito obrigado, né, Sandro? Espero que você tenha gostado. E fique com a gente, né, nesse conteúdo. Em outros que vão vir, tá bom? Toda semana a gente está com um convidado diferente para agregar, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu, grande abraço, sucesso. Tchau.
Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.